Quando privados de uma boa noite de sono, nossa capacidade de distinguir entre realidade e sonho pode ficar meio turva. Este dilema nos faz questionar como podemos definir o que é real. Para os cientistas, a realidade é um conceito ligado às propriedades que o objeto possui antes mesmo de ser medido. O mundo quântico, por outro lado, segue regras que muitas vezes desafiam nossa compreensão. Recentemente, 3 cientistas receberam o Prêmio Nobel por desvendar um mistério intrigante. Nosso universo pode não ser localmente real. Mas o que isso significa? Imagine 2 pessoas, Ana e Luke, posicionadas em lados opostos do nosso sistema solar. Agora, enviamos 2 moedas do centro do sistema solar em direção a observadores diferentes. Enquanto as moedas percorrem o espaço, elas giram de acordo com as leis da mecânica quântica. Isso torna impossível prever em qual lado a moeda cairá. No entanto, quando Ana calcula as métricas, ela instantaneamente sabe que a moeda de Luke caiu em coroa. Surpreendentemente, Ana é capaz de prever isso repetidamente, até 200 vezes consecutivas, com chances de 1 em 10 elevado a 60. Isso é mais do que o número de átomos em todo o sistema solar. Como Ana e Luke estão separados por bilhões de quilômetros, a mecânica quântica sugere uma conexão peculiar entre as moedas, quase como uma telepatia. Esse intrigante fenômeno é conhecido como paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen. Pode algo viajar mais rápido que a luz? O que é o pixel de nossa realidade e como o universo pode alterar entre o previsível e o aleatório? No mundo da mecânica quântica, os cientistas costumavam acreditar que tudo era determinista, que se conhecessem certas propriedades de um sistema físico, poderiam prever tudo sobre ele, tanto no passado quanto no futuro. No entanto, a descoberta do emaranhamento quântico desafiou essa visão. O emaranhamento quântico descreve um estado em que 2 partículas podem estar conectadas independentemente da distância que as separa, mesmo que essas partículas estejam em lados opostos do universo. A conexão permanece. Isso parece contradizer a ideia de que nada pode viajar mais rápido do que a luz. Enquanto os cientistas medem partículas para determinar suas propriedades, surge uma questão intrigante. E se essas propriedades só fossem definidas no momento da medição? Isso nos levaria a questionar se nosso universo pode ser simultaneamente local e real. Talvez uma ou ambas essas premissas estejam equivocadas. Definir a realidade é um desafio complexo. Partículas minúsculas existem, embora não possamos vê-las. O ar, que é invisível, também é real. Então, afinal, o que é realidade? Na física, a realidade significa que os objetos possuem propriedades definidas, independentemente de serem ou não observados. Em outras palavras, uma árvore que cai na floresta faz barulho, mesmo se ninguém estiver lá para ouvi-lo. O conceito de local implica que os objetos só podem ser influenciados pelo ambiente circundante, e esta influência não pode ocorrer mais rápido do que a luz. A mecânica quântica, por outro lado, frequentemente exibe uma natureza indeterminada, com eventos aleatórios que não podem ser previstos. Por exemplo, ao lidar com átomos radioativos, é possível prever quantos permanecerão intactos e quantos se desintegrarão, mas não se pode determinar quais átomos específicos sobreviverão. Além disso, ao disparar partículas através de uma fenda dupla estreitamente espaçada, é possível prever o padrão de interferência na tela, atrás da fenda. Mas não se pode prever onde cada partícula pousará. Albert Einstein acreditava que o emaranhamento quântico não violava o princípio do local e do realismo, mas em vez disso, indicava que a física quântica estava incompleta. Ele acreditava que variáveis ocultas conectando essas partículas emaranhadas seriam eventualmente descobertas. No entanto, os cientistas como John Clauser, Alan Aspect e Anton Zeilinger foram premiados por provar
que essas variáveis ocultas não existem. Concluíram que uma partícula emaranhada não possui propriedades definidas, até que alguém as meça, e essas propriedades não podem ser conhecidas ou adivinhadas de antemão. Uma nova teoria de realidade surgiu em Los Angeles, baseada em padrões periódicos ou cristais. Esses cristais podem ter diferentes formas e dimensões. Cristais de dimensões superiores podem projetar padrões em dimensões inferiores, formando o que é chamado de quasicristal. Um quasicristal 3D específico foi projetado a partir de um cristal 8D, em um ângulo particular. Os cientistas acreditam que esse quasicristal 3D é a base subjacente de toda a realidade. O elemento fundamental desse quasicristal 3D é chamado de tetraedro, um triângulo tridimensional, com lados de comprimento uniforme. Esse comprimento é a menor unidade teorizada, conhecida como comprimento de Planck, que é 10 elevado a menos 20 vezes o tamanho de um próton. Para ilustrar essa escala, imagine que um átomo fosse do tamanho de uma sala, e o comprimento de Planck seria o tamanho de um próton. Nessa teoria, cada tetraedro tem apenas alguns estados em que pode existir, e o estado de um tetraedro determina o estado de outros tetraedros que preenchem todo o espaço do universo. Se um tetraedro só pode existir em um estado específico, em um determinado momento, quem ou o que determina esse estado? Os físicos acreditam que a realidade é composta de informações. Mas o que é informação? Informação é o significado expresso por meios de símbolos, e o significado nada mais é do que a comparação ou a capacidade de perceber algo em relação a outra coisa. Isso implica a necessidade de escolha, ou seja, uma consciência. Segundo essa perspectiva, a informação e o significado só podem existir quando percebidos ou medidos. Se essa visão estiver correta, nossa realidade pode ser um produto da consciência. Outra hipótese intrigante sobre nossa existência é a hipótese de simulação, proposta por Nick Bostrom, um filósofo de Oxford. Segundo essa hipótese, há uma chance de 50% de que estejamos vivendo em uma realidade simulada. Se quisermos provar essa ideia, precisaríamos encontrar evidências que indiquem limitações no hardware que cria a simulação. Uma possível pista seria sobrecarregar um computador simulador hipotético, com recursos de computação finitos. Pesquisadores na Universidade de Maryland conseguiram simular um único núcleo de hélio, composto por 2 prótons e 2 nêutrons, mas a simulação de sistemas maiores ainda está longe de ser alcançada. Outra pista pode ser encontrada na velocidade da luz, que permanece constante, independentemente do observador. Esse limite superior, aparentemente inexplicável pela física, pode indicar a existência de um limite no poder de processamento do simulador. Além disso, a própria natureza da consciência é um enigma. A consciência é como uma interface subjetiva que integra nossos 5 sentidos. Embora pareça não servir a um propósito claro para os personagens em um videogame ou um filme, sua existência sugere um observador ou um jogador por trás da experiência. A hipótese de simulação levanta a questão de se somos programados para agir ou se temos livre-arbítrio. Talvez alguém queira ver como nos comportamos sem instruções. Se estivermos em uma realidade simulada, nossa experiência poderia ser uma questão de minutos para o criador da simulação, que está muito além de qualquer tecnologia que possuímos atualmente. Nesse contexto, a questão fundamental é: o que acreditamos ser o universo e a realidade pode ser diferente do que aparenta. Será que estamos vivendo em uma simulação? Esta é uma pergunta que continua a intrigar cientistas e filósofos. E você, o que acha? Compartilhe suas ideias nos comentários e aproveite para se inscrever em nosso canal. Obrigado por nos acompanhar até aqui.